o Atlético estreou com um empate sem gols diante do Cienciano na altitude de 3.400 metros em Cusco. O Atlético até tentou, martelou, mandou bolas na trave. De novo, assim como havia acontecido contra o Grêmio na estreia do Brasileiro, perdeu muitas chances e acabou saindo com um pontinho na sua estreia no jogo lá no Peru. Os jogadores do Atlético, alguns deles visivelmente, caso do Hulk, hein? O próprio Hulk precisou de buscar aquele fôlego, faltou fôlego ali no segundo tempo, de maneira que se faltou pro Hulk, imagina pra nós, meros mortais, né? Altitude de 3.400. O diretor de futebol, Vitor, falou após a partida sobre o jogo, reclamou que faltou água no estádio. Os jogadores do Cienciano e do Atlético não puderam tomar banho após a partida. O Vitor também se queixou disso. Vamos ouvir o diretor de futebol do Galo, São Vitor, aqui no Rádio Esportes. A equipe performou para vencer, né? Os números, né, demonstram isso. Foram 16 finalizações, 60% de posse de bola, né? Corremos muito, até de forma surpreendente, porque não é fácil jogar aqui. A equipe nossa correu demais. Então, né, a gente fica com essa pontinha de frustração de que poderíamos ter vencido o jogo, mas ao mesmo tempo satisfeito pela postura, pela forma que a equipe jogou, né, pela superioridade que teve, jogou para ganhar. E acho que se nós mantivermos esse caminho, né, teremos muitas coisas positivas aí durante a temporada. Para finalizar contigo, o Galo tá com a punição, o cenário é esse mesmo, os 2 primeiros jogos, a princípio de Copa Sul-Americana, vai jogar sem sua torcida. Primeiro jogo já semana que vem vai ser no Mineirão contra o Deportes aqui. Pois é, aí tá mais um exemplo, né, que se preocupa com tudo e, né, às vezes você acaba punindo uma festa de torcida, né, que é o que dá o charme, né. Então, infelizmente houve um rigor muito grande, mas infelizmente também é o que nós temos. E independente disso, né, a consciência de que temos que fazer o nosso melhor a cada jogo, independente da presença do torcedor ou não. 11h54, o técnico Cuca analisa o empate do Atlético em Cusco. Nós não apertamos a saída de bola porque eles não saíram jogando, né? Eles têm, já por natureza, jogar bola longa, né? Tanto a saída do tiro de meta do goleiro, quanto do primeiro toque já do zagueiro. Então, vão te atrair para essa bola, para jogar a bola longa. Então, a gente, sabendo disso, já se precaveu. E, mais uma vez, eu saio muito satisfeito com o desempenho da equipe. Não é fácil, todos sabem, jogar numa altitude de mais de 3.000 metros e não abdicar do ataque em momento algum. Pelo contrário, nós tentamos ganhar até o último minuto, quase perdemos porque tentamos ganhar, não ficamos marcando atrás, esperando para ter uma chance, não. Tomamos conta da maior parte do jogo, da posse de bola, tivemos muitas finalizações mais uma vez, muitos escanteios e o controle geral da partida, né? Mesmo fora de casa e com a dificuldade que foi de um campo cheio e da altitude e do adversário também. Então a gente lamenta mais uma vez a não vitória, né? Mas fora de casa, numa condição como foi a de hoje, um empate dentro de uma atuação tão boa como a gente fez, a gente tem que sair satisfeito, né? Porque é começo de temporada e se você tem jogos bons, o resultado vai vir. Ele não veio domingo, não veio hoje, é sábado e não veio hoje, mas se a gente jogar assim no domingo que vem, ele vem. Porque a gente já tem um padrão, tem uma maneira, 2, 3 de jogar, tá rodando o elenco e as coisas estão dando certo. Jogar aqui nessa intensidade toda, não teve um jogador machucado com lesão muscular, não teve nenhum jogador com cãibra, um time raçudo, um time de boa técnica. Então a gente sai, apesar do empate, com muita satisfação em ver a entrega que os jogadores tiveram. Técnico Cuca no Rádio Esportes, 11h56. O caixa Mário Henrique, após a partida sem gols, né? Não teve o grito de caixa ontem com o gol do Galo, mas ele analisa o desempenho do Atlético ainda lá na altitude de Cusco, no Peru, Mário.
Obviamente não era o que esperávamos aqui, eu acreditava numa vitória do Atlético em cima do Cienciano, pela qualidade que o Atlético tem. E, pelo menos aqui de cima, não deu para ver o Atlético sofrendo tanto com a questão da altitude. Muitos jogadores se entregaram o tempo inteiro. O Rony estava correndo ainda no finalzinho, o Hulk, o Rubens, Gabriel Menino também participou bem da partida, mas o Galo esbarra de novo na questão dos gols, né? Perdidos. Mais uma vez teve a chance, talvez a melhor delas com o Rony, ainda no primeiro tempo, numa posição ali de bico de pequena área, batendo para fora, a bola passando à esquerda. A gente quer que essa pontaria do Atlético seja mais efetiva, que a bola vá para a casinha, que o Atlético faça os gols, porque os campeonatos agora cada vez serão mais difíceis, os jogos vão aumentando também a sua dificuldade, né? O Campeonato Mineiro já passou, somos campeões, está tudo beleza, vamos em frente, mas já teve dificuldade contra o Grêmio, hoje aqui esbarra também na altitude, é verdade, mas diante de um time tecnicamente muito fraco. Então que o Atlético melhore a sua pontaria, e eu acho que isso vai acontecer, principalmente já no próximo jogo, quando o Atlético com casa cheia vai enfrentar o São Paulo, e com certeza vai ter um grande jogo e terá uma grande vitória. Comentaristas da Itatiaia, Alexandre Simões e Natália Fiuza. De novo o filme se repetiu. O Caixa usou o termo pontaria. O Galo tem que melhorar essa pontaria. Perdeu muitas chances contra o Grêmio e foi castigado. Saiu com a derrota na estreia do Brasileiro. Ontem quase tomou um gol também no final. Cienciano mandou uma bola no travessão. E o Atlético mandando bolas na trave, desperdiçando boas oportunidades. Qual a sua análise da estreia do Galo, Nath Fiuza? Bom dia. Bom dia, Thiago. Um abraço a você, quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Um abraço também para Alexandre Simões. Olha só, é claro que o torcedor ficou com aquele gosto, né, de quero mais, porque o Atlético criou de oportunidades. O Vitor falava aí das 16 finalizações, até num comparativo para a gente entender essa dificuldade que o Atlético tem tido para converter as oportunidades em gols. Nos últimos 2 jogos, são 38 finalizações para fazer um golzinho só, que foi aquele golzinho marcado contra o Grêmio. Então é um time que tem tido produção, mas que não tem conseguido converter, muito por erros dos próprios atacantes. Ontem, Rony e Coelho tiveram mais uma vez oportunidades para finalizar. O Atlético também tem finalizado muito de fora da área, né? Então acho que está aí faltado também um pouquinho mais de drible, um pouquinho mais de recurso para passar pelo marcador, para finalizar mais de dentro da área, porque isso também faz diferença. Mas não acho que foi uma atuação ruim do Atlético, pontuando aqui a questão da altitude. Eu acho que o empate, ele é negociável, né? Eu acho que ele não é um resultado ruim de todo, até pelo fato de que o Atlético tecnicamente sobra nesse grupo, e aí se vencer os compromissos em casa, esse pontinho somado ontem já ajuda no quesito aí classificação, né? A gente sabe que o Atlético deve passar de fato na primeira posição, e aí a gente falava ontem que o Galo teria um adversário a mais, que era justamente os 3.400 metros de altitude. Eu acho que esse adversário o Atlético venceu muito bem. O Cuca montou uma estratégia, os atletas que entraram corresponderam bem, né? Essa questão do pulmão, essa questão física, o Rubens, o Saravia, e o Atlético conseguiu manter o ritmo. Normalmente no segundo tempo a questão do fôlego, né, costuma acabar, mas o Atlético conseguiu manter um bom ritmo o jogo inteiro. Então acho que o Atlético lidou bem com a altitude, faltou um pouquinho mais de capricho para trazer os 3 pontos, viu, Thiago? Obrigado, Nath Fiuza, que já vai falar também do desempenho do Cruzeiro ontem na estreia da Sul-Americana. Alexandre Simões, o torcedor atleticano, de algum modo, pelo menos pelo que eu acompanhei nas redes sociais, criticando muito o Rubens na atuação dele pelo meio campo, e o Cuca fez questão de defender o desempenho do Rubens, e também o Simões, o Júnior no ataque do Atlético. Todo mundo ficou com aquela expectativa, o Júnior Santos, grande contratação, investimento, mas ainda não aconteceu. Torcedor também criticando bastante o Júnior Santos, viu, Simões? Boa tarde, 12:02, Simões. Boa tarde, Thiago, boa tarde, Nath, quem acompanha a gente. Exato, realmente o Júnior Santos ainda não aconteceu no Atlético. O Rubens tem essa questão da altitude, mas de toda forma, talvez essa readaptação do Rubens, né? Porque ele não jogava no meio de campo, né? O Rubens jogava como lateral no Atlético, mas de toda forma eu acho que é um jogador extremamente útil. Ô, Thiago, o que me preocupa é o tanto de chances que o Atlético tem perdido, sabe? E nos últimos 3 jogos, a gente não pode esquecer, foi só um gol marcado, né?
Porque o Atlético vem de uma derrota pro América de 1-0, o Atlético vem de uma derrota pro Grêmio de 2-1 e o Atlético vem de um empate pro 0-0 com o Cienciano. E aí o Cuca disse, a produção, se continuar, empatamos hoje, perdemos, mas vamos ganhar domingo. Não tem a garantia. Se continuar perdendo gol, a chance de não ganhar é grande. Porque ganha quem faz mais gols. Então, a produção é muito importante, né? Claro, o time que joga bem está muito mais próximo de vencer do que o time que joga mal, mas o time que joga bem e perde muitos gols, a dificuldade para ele ganhar é maior. E você não vai ter pela frente um Cienciano, você vai ter pela frente um São Paulo, que tem Caleri, que tem Luciano, que pode ter Oscar, que pode ter Lucas. Então, quer dizer, os jogadores do Atlético de ataque, eles precisam melhorar o quesito finalização. Por que o Atlético perdeu pro Grêmio, Thiago? Porque perdeu gol demais. Por que o Atlético não venceu ontem? Porque perdeu gol demais. E se ele perder gol demais contra o São Paulo, a chance dele não ganhar o jogo não é grande também? Fica bem maior. Exato. Então é isso aí. Rony, Coelho, a turma precisa colocar o pé na forma. O Coelho nunca foi um fazedor de gols. Mas não pode perder os gols que ele perde. Exato. Ele sai na cara do gol e em cima do goleiro. Pô. Contra o Grêmio, o Volpe, ok, mas... Ontem de novo, ele sai na cara do goleiro, estou em cima. E o gol é do mesmo tamanho pra todo mundo. Então não é, jogar bem é o ponto principal. Mas fazer gol também é importante demais. Que se você não faz, a chance de você não ganhar é muito grande. A chance de você não ganhar é muito grande. E quando isso acontece num campeonato do nível do Brasileirão, né? Cara, o Atlético vem encarar domingo o São Paulo. E a gente não sabe como é que o São Paulo vem aqui. Se pressionado, porque joga hoje, né? Pela Libertadores. Joga hoje, vamos falar de Libertadores já, mas então, na estreia foi muito mal, né? Dentro de casa, empatou com o Sport. E já tinha ficado de fora da final do Paulistão, tá pressionado o tricolor. Exato. Mas, de toda forma, é isso. Então, é preocupante o cenário atual no que se refere a chances criadas e não concluídas. Nos últimos 3 jogos, o Atlético fez 1 gol. Jogou bem? Jogou. Ganhou? Não.